Benção. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Edna, ou a Malve, né? Também pode aí me chamar dessa maneira. Eu sou filha do Nussi, né? Que é administrada aí, ao terreiro de Umbanda, administrado pelo pai Rogério de Ogum, a mãe Milena de Oxum e o pai Fábio de Oxóssi, né? E essa semana o pai Rogério ele fez uma live falando sobre o Exumirim, e ele fez uma retomada histórica sobre o processo de demonização dos orixás. Então, assim, o que é o processo de demonização, né? Então, eles fizeram com que algo que era comum, né, do dia a dia, fosse, infelizmente, se tornado algo ruim, né? Um processo de realmente demonização, né? De fazer com que aquilo parecesse horrível, demoníaco, enfim, né? E isso me chamou a atenção, porque é muito semelhante com o que aconteceu com a magia. Então, eu até postei no grupo, né, sobre o deus Cernunnos, e aí esse deus, a imagem também dele foi usada como um símbolo de demônios e tudo mais. E aí o pai falou, então fala um pouquinho sobre, né? Então, eu dei uma pesquisada e tal, vou tentar ser breve, tá, gente? Porque eu sou professora, eu pesquiso, aí eu vejo um monte de coisa, eu quero passar. Então, o que acontece, galera? Existe esse processo de demonização, e aí eu fui buscando, aí infelizmente não houve só na Umbanda ou nas religiões de matrizes africanas, tá? De matriz africana. Houve um processo em todas as religiões pagãs. Então, o que é uma religião pagã? Religião pagã é aquela que não tem o Deus central, tá? Uma religião cristã. Apesar de ter a Trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, na religião católica, nas evangélicas também, não existe aí a questão de ser mais de um Deus, tá certo? Existe só a questão de ser o Deus único. Apesar de ser três, ele é um só, dentro das religiões cristãs, tá? Então, quando você sai de uma religião, dessa religião que tem o Deus Uno, o Deus Trino, e tem outra divindade que vai ser adorada, né? Ela vai ser admirada, respeitada, então já é uma religião pagã, né? Então, Umbanda é uma religião pagã nessa classificação, tá? Então, todas as religiões pagãs, elas passaram por esse processo, infelizmente, de demonização. Mas como que aconteceu isso, Edna? Bom, gente, nada acontece de uma hora para outra. As coisas, elas vão aí acontecendo de forma paulatina até as coisas realmente acontecerem, tá? Então, vamos voltar aí a 1000 anos atrás, mais ou menos, tá? Que a Igreja Católica, ela estava fortalecendo seu poder através de algumas expedições e tudo mais, mas ela ainda não tinha aí um efeito aí de poder de massa. Então, imagina aí a pessoal hoje, vamos colocar um paralelo com hoje em dia, e aí o pessoal, né, é uma religião nova. A gente já tem a nossa religião, a gente, vamos dar missa também. Vai ter tem um ritual de fogueiras ali, vamos, tem um ritual de colheitas, vamos, tem um ritual de vinhos, vamos, né? Então o pessoal tinha muito essa questão de fazer com que a religião não era um pecado em si, né? E em outras religiões, era cultural, né? Até hoje a gente tem um pouquinho disso, e a não ser que a pessoa ela seja assim, realmente muito devota, e ela não vai, né, não tem interesse em conhecer outras, mas a gente conhece muitas pessoas de outras religiões que vão nos terreiros, que vão receber um passe numa mesa branca, né, religiosos, né, espíritas que vão a missas, né, então é tudo muito interligado, principalmente no Brasil, né, gente, a nossa mistura não tem como sair disso. Então, olha só, voltando a 1000 anos atrás, o pessoal, mais uma religião, ok, vamos lá. E aí, o que eu vejo que aconteceu, né, a Igreja Católica, ela precisava aí também demonstrar mais poder, tá? Então, como que eu demonstro poder? De duas formas. Ou eu imponho, né, eu coloco lá, por exemplo, tem uma força muito grande para impor aquela situação, ou eu controlo pelo medo. E aí foi uma tática utilizada, né? Porque até pela força, ela foi várias vezes utilizada, né? A questão
processos inquisitórios, algumas cruzadas, né, guerras. Então, mas o medo impera essa região, essa forma de pensar até hoje, né? Então, olha só, chegou aí a igreja, contratou, imagina, pessoa, um bispo lá, você é pintor, vem cá. Eu preciso que você pinte a imagem de um demônio. Ah, mas esse senhor bispo, eu não sei. Né? Em toda passagem bíblica não tem uma versão do que seria a imagem de um demônio. Não tem. Poxa, então a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o demônio, gente, estou supondo, mas vamos colocar dessa maneira, que acredito que tenha acontecido dessa forma. Então coloca o demônio, coloca lá como demônio um deus, né, que tá lá, que é de outra religião. Mas por que eu vou colocar outro deus? Então, tem algumas passagens bíblicas que podem associar os deuses de outras religiões com demônios, tá? Então, eu vou colocar também aí na descrição do vídeo as fontes que eu utilizei, né? Então, tem um vídeo muito legal aqui do professor Jonathan Matisse, se não me engano o nome dele. E ele fala aqui, por exemplo, tem uma carta de São Paulo aos Coríntios que fala que antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, olha só, se você não é de Deus, você é do demônio. Certo? Então, se eu coloco qualquer imagem que eu tenho Deus e eu tenho demônio. Certo? Então, se você não é de Deus, você é do demônio. Acabou. E aí, eu vou lá, pego... então, para não falar que eu vou pegar uma imagem e eu vou... a imagem daquele Deus, eu coloco partes de vários deuses. E aí eu monto uma coisa estranha para dar medo e pá. Aí imagina você do interior de alguma cidadezinha lá da Europa, que não tem conhecimento de nada, que não sabe ler, não sabe escrever, não tem conhecimento. Você foi lá, tal, em alguma festividade de alguma religião pagã, e você foi na missa. Aí você foi na missa e de repente você viu aquela imagem que é associada ao demônio, né? E que é do Deus que você estava cultuando ontem. Mas bispo, então quer dizer que aquilo é o demônio? Mas nossa, mas parece com aquele Deus, então ele é o demônio. Então olha só, gente, e isso 1000 anos depois ainda é realidade pra gente. Nossa, mas por que é realidade ainda pra gente? Gente, porque é simples, né? A gente sabe que o poder da religião cristã é muito forte, né? E aqui, principalmente no Brasil, é muito difícil alguém não ter nascido em berço cristão ou não ter passado em algum momento pela religião cristã. Então, de qualquer jeito, vai ter esse embate. Se você nasce, quando você encontra, você fala, o demônio. Se você nasce em religião pagã e por algum momento entra, né, na religião cristã, cristão que eu digo, né, gente, Deus uno, aí a pessoa chega e fala, nossa, então o que eu acreditava sempre era um demônio. Então existe essa grande confusão, né? Então, poxa, hoje é século XXI, mas não dá pra fazer não dá pra desfazer essa situação. Então, gente, existe uma outra situação muito interessante que eu vi aqui no site, né, uma notícia da BBC News, que o demônio de quando começou as primeiras imagens foi de 1200. Então era aquele demônio animalesco, aquela coisa, né, de chifre e tal. Que aí eles pegaram chifres de deuses egípcios, o pé de bode do deus Pan, o bode, né, a figura inclusive de bode do deus da Wicca, o deus de chifres também, enfim, né, os chifres, né, também existem do deus egípcio, olha só, né, muita coisa. E aí, com o passar do tempo, né, foi muito interessante que eu vi aqui, existe aí a humanização da figura satânica, da figura do demônio, do diabo. Então,
essa imagem, né, assim, vou colocar animalesca de 1200, 1800, até 1500 aí, ela deu medo na população até aquele momento. Opa, a sociedade mudou, então qual a figura que pode colocar medo na pessoa? Então ela foi lá, aí o artista foi lá e mudou um pouco. Então a gente não vê hoje somente o demônio como algo animalesco e não. A gente vê até o demônio em forma mais humanizada, tá? Então o pessoal vai se adaptando aí conforme a necessidade de colocar esse medo também. Bem interessante aí, né? E é um controle aí que eu vejo, né? Então é bastante complicado. E isso daí, gente, nos afeta de forma direta, porque nós temos aí uma religião que não é a tradicional, tá? E que é vista pelas pessoas que são leigas como adoradores do diabo, adoradores do mal, né? Que até o pai falou na live. Então, gente, é muito delicada essa situação. Por isso, né, que um dos nossos mentores fala que médium burro é complicado, né? Não se pode ter. Porque como você vai rebater que você não está adorando o demônio? Né? Que na verdade não existe nem sequer um demônio, tá? Então, é preciso pensar bastante nisso e estudar. E não estudar aí, gente, né? Realmente não só a Umbanda, né? Estudar outras religiões, outras que a gente chama hoje, né, historicamente como mitologias, para entender muitas coisas. Tudo está ligado, tá bom? Então, bom, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês um pouquinho, tá? Eu ia falar de outro assunto também, mas o vídeo ficou bem prolongado. E quero agradecer a audiência de vocês. Curtam aí o canal, compartilha se você gostou, tá certo? Teremos outros conteúdos. Até breve. Tchau. A benção.